Vamos chamar o pastor Sobrinho, que é o nosso preletor da noite. Vai trazer uma palavra de Deus nesta noite para a igreja. Vamos orar? Amém? Senhor Deus, amado Pai, vem sendo agora, Pai, com o Teu Filho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Sei com a vida dele, que não seja ele agora neste momento, que nada que esteja no coração dele, que venha por vontade própria dele, nada seja feita neste momento aqui, neste Amém. lugar. Que seja o Senhor totalmente na vida dele. Derrama, Pai, sua unção, derrama o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bota ali. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês mais uma vez. E agora de novo com as lives. Que legal. Quem está acompanhando em casa, poder voltar com quem acompanha em casa, poder voltar a acompanhar. E isso é bênção de Deus, é para a gente glorificar o nome de Deus, né? Porque não só porque está chegando na casa das pessoas, mas porque Ele permitiu que o equipamento fosse recomprado, fosse recuperado, né? Então, tem que dar glória a Deus em todas as coisas, sim ou não? Eu fico feliz, eu estou ficando feliz com os mínimos detalhes. Tenho buscado ficar feliz com os mínimos detalhes. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples, que Deus falou ao meu coração esses dias. Eu tenho enfrentado algumas situações bem difíceis esses dias. Vocês não, eu sei que com vocês está tudo bem, né? Não tem ninguém passando perrengue, pela cara de vocês está tudo ótimo. Então, quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 10. Eu tinha programado a partir do verso 12, mas nós vamos ler a partir do verso 10. O capítulo 3, a partir do verso 10. Quem achou, diga amém. Pronto, quem não achou, siga no telão. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. O 12 diz: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Esse é um texto que é um recorte de um texto maior, mas só esse trecho que a gente leu já nos ensina muitas coisas, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, esse cenário aí, onde Timóteo está recebendo uma orientação de Paulo acerca de quão é importante ele perceber as coisas que estavam acontecendo, analisar essas coisas à luz da palavra de Deus e enfrentá-las e vencê-las. Então, qual é o cenário aqui? Quando Paulo diz que passou por uns perrengues ali naquelas cidades, uma daquelas cidades é a cidade natal de Timóteo. Então, ele sabe exatamente o que aconteceu na região. É mais ou menos assim: se acontecer um perrengue muito grande em Salvador, e for uma coisa que ganhe proporções, quem está em Camaçari sabe, quem está em Lauro de Freitas sabe, quem está em Simões Filho sabe, de uma forma geral a gente acaba sabendo. Às vezes não sabe de tudo, mas a gente fica sabendo se acontecer na nossa região
uma coisa muito importante. Se você quiser resumir isso ainda para menos, para bairro, se acontecer uma coisa, por exemplo, no bairro de Itinga, a gente que está aqui sabe de um jeito, às vezes não chega igual, mas chega. Se acontecer em vilas, se acontecer em Portão, a gente fica sabendo. E o que é que Paulo está dizendo a ele aqui? Você sabe o que aconteceu. Você tem um exemplo diante de você, de alguém que passou por esses perrengues todos, mas se manteve firme. E aí, em determinado momento, ele pergunta, ele fala, aqui no verso 11, ele fala, quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aqui ele traz para Timóteo para nós, uma expressão muito importante que é de como é importante nós cristãos aprendermos conceitos e experiências a partir de experiências também dos outros. Eu não preciso passar por determinadas coisas para entender que aquelas coisas são processos de Deus. Você sabe que se você pegar uma faca e enfiar no seu coração, você morre. E você não precisa fazer isso para comprovar. Aliás, você nem precisa ver alguém passar por isso para comprovar. Você só precisa ter ouvido falar dessa experiência e ter verificado de uma forma confiável que essa experiência é real. E aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você desde pequeno sabe qual é a orientação. E aqui ele já nos traz um outro ensinamento, que é o cuidado, que é a importância e o cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com as nossas crianças. Porque aqui ele diz, desde pequeno você sabe como tem que andar. Até costumo dizer que mesmo antes de receber ensinamentos cristãos, quando criança, eu recebi ensinamentos de conduta. Eu sabia o que era certo e o que era errado a partir das experiências de meus pais, e eles aprenderam a partir das experiências dos pais deles. Eu não sei você, mas quando eu chegava na casa de alguém e alguém me perguntava se eu queria um suco, eu olhava para minha mãe para saber se eu ia querer o suco ou não. Sempre foi assim, e eu não morri, eu estou aqui. E as pessoas diziam, nossa, como seu filho é educado, ele nunca come nada, nunca pede nada, nem sabia o textão que a gente ouvia antes de sair de casa. Quando minha mãe não nos empurrava de comida para a gente chegar na casa de alguém sem fome, ela dizia para nós uma lista das coisas que a gente não podia fazer, nem pegar, nem pedir, nem pensar. Quem já viveu isso, diga amém. Pronto, já entregou um pouquinho da sua idade, porque os pais de hoje já não estão fazendo isso mais não. E aqui o ensinamento é, preste atenção, você sabe que eu enfrentei as dificuldades. Você ouviu falar e você sabe o que aconteceu nessa região a partir de diversas experiências. E o que ele está dizendo nas entrelinhas é, você só cai nessas mesmas situações se você quiser. Porque alguém tem dúvida, e o texto nos diz isso, que aquele que quer seguir Jesus de forma integral vai sofrer perseguições? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Mas a gente fala fervorosamente das pessoas aceitarem Jesus só para ir para o céu. Ou você, quando prega para alguém, aceite Jesus, você diz para ela, venha, porque sem Jesus sua vida não faz sentido, venha, porque tem uma cruz esperando a gente com um cravo desse tamanho, um chicote, e glória a Deus que tem um do meu tamanho. É assim que você prega? Não é assim. Mas a gente precisa começar a ensinar que o caminho que vai nos levar para a eternidade é um caminho que também tem perrengue. A diferença é que na hora que esse perrengue chega, a gente sabe como lidar com ele. É isso que o texto está nos ensinando. Você que quer seguir Jesus, você comece a aprender com as experiências dos outros. E aí ele pergunta, quem foi seu mestre aí nesse processo? Em quem você se inspira? Em quem você está olhando? Desde quando você chegou na igreja e se converteu e aceitou Jesus, que histórias você está permitindo que contem a você? Que testemunhos você está ouvindo? Essa semana, quantos testemunhos você ouviu de alguém, ou quantas vezes você, além de ler a palavra e orar, quantas histórias você procurou ler, ou se informar, ou saber, de pessoas que venceram situações que foi Jesus que fez elas vencerem? Ou você está no YouTube só, ou no TikTok vendo só dancinha? Porque as redes sociais elas estão cheias também de testemunhos incríveis. Se você for no YouTube, você vai achar testemunhos incríveis. O pastor outro dia compartilhou conosco aqui um testemunho que ele viu do pastor Subirá, não foi? Assim, que é um pastor também que eu assisto muito. Muitos conteúdos dele. Mas quantas vezes você essa semana procurou ver histórias que vão te inspirar na carreira cristã? Se você está pensando em casar, comece a ouvir testemunhos de quem encontrou dificuldade para casar e que viveu uma batalha e chegou lá no final deu certo.
Se você está enfrentando uma doença, comece a ouvir histórias de quem enfrentou a doença e foi curado. Se você está enfrentando uma dificuldade financeira, comece a ouvir história de pessoas que prosperaram e veja como a Bíblia os orientou em relação a isso, como Deus os orientou em relação a isso. É disso que o texto está falando. Se você está enfrentando um problema, seja qual for na sua família, comece a ouvir histórias e comece a ouvir testemunhos de como essas coisas foram resolvidas. Ou se não foram resolvidas, de como essas pessoas seguiram a partir daquele momento ali. Nós precisamos, começar a entender com o texto que precisamos caminhar com alguém e ouvir histórias de alguém cujo resultado foi a vontade de Deus prevalecendo. Porque às vezes a gente passa durante o dia, nós ficamos às vezes vendo várias coisas nas redes sociais, conversando e vendo coisas de Instagram, e quando a gente passou a manhã inteira, a gente não viu um conteúdo que preste. E aí quando vem um tempo mau, quando vem a tribulação, quando vem um momento da gente ser testado, a gente muitas vezes não sabe o que fazer e corre para a Bíblia, como se fosse um minuto de sabedoria, para a gente, deixa eu ver aqui no Google, versículo sobre tal coisa. É assim que a gente faz às vezes. Você não, vocês são santos. É assim, opa. Versículo sobre doença, dor no pescoço. Aí vai lá ver um versículo para ver. Versículo sobre dificuldade financeira. Aí aparece um bocado de versículo lá, você lê, aí você até recita. Senhor, isso e aquilo, pronto. Depois você nem lembra mais onde era aquela referência. Porque você não está alimentando a sua cabeça, a sua mente com um conteúdo que faz você vencer na hora da batalha. Aqui Timóteo está dizendo assim, Paulo está dizendo a Timóteo, preste atenção, desde pequeno, você já sabe como tem que fazer, porque alguém disse a Timóteo. Ele não aprendeu e do nada ele estava andando na rua e caiu um conhecimento nele. Ele vivia num ambiente, estava num ambiente onde alguém ensinou a ele, e o que ele está dizendo é, faça a mesma coisa. E às vezes a gente negligencia, muitas vezes, nossos filhos. Às vezes os nossos comportamentos estão sendo percebidos pelos nossos filhos de um jeito que a gente não imagina. Hoje minha esposa me contou, ela não me autorizou, mas eu vou contar. Depois, se tiver que reclamar, ela reclama em casa depois. Ela me contou uma coisa que eu achei tão linda que eu tenho que contar. Ela me disse que chamou os meus 2 filhos e falou assim, filhos, eu quero pedir perdão a vocês. E aí eles olharam para ela e não entenderam nada, como você está fazendo essa mesma cara que você fez aí, eles fizeram. E ela disse, eu quero pedir perdão a vocês, porque se em algum momento a mamãe falou com vocês de uma forma ríspida, de uma forma que pareceu deselegante, de uma forma que pareceu que eu estava brigando com vocês numa situação que não cabia brigar, de uma forma que eu influenciei vocês de forma ruim, eu quero pedir perdão a vocês. Do nada assim, estava lavando um prato, filho, senta aqui, quero pedir perdão. Foi do nada assim mesmo. Aí ela me disse que o mais velho fez assim, mãe, eu também quero pedir perdão a você. E aí pediu perdão pelas coisas que eles entendiam que tinham que pedir. E ela disse assim, eu tenho percebido que às vezes brincando, vocês estão sendo ríspidos um com o outro. Sabe quando fala assim, pega esse brinquedo, não vou pegar não. Mas quando é com um coleguinha, fala, eu pego, sabe? Quem está entendendo isso? Então, ela disse, se você está sendo ríspido com seu irmão, influenciado pelas vezes que eu fui ríspida com você, ou com seu pai, ou com qualquer pessoa desnecessariamente, me perdoe. E olha que conexão poderosa ela gerou na cabeça deles. Olha que conexão poderosa ela fez eles entenderem. Peraí, nas vezes que eu estou sendo ríspido com alguém que eu deveria estar sendo amoroso, é algo errado, porque a minha mãe acabou de me dizer que se ela fez sem querer. E ela está me pedindo perdão, então eu também tenho que pedir perdão. Então eles começam a assimilar esse conhecimento pelo exemplo. E aí quando eles forem dizer, não pode falar com um coleguinha desse jeito, não pode falar com alguém desse jeito. Por quê? Porque a minha mãe me ensinou que não pode. E eu vi ela pedindo perdão e vi ela parar de fazer. Então, se ela pode, eu também posso. E eles vão crescer ouvindo isso. E vai chegar um momento que não vai fazer sentido para eles maltratar alguém. Quem está entendendo? Porque em casa, o exemplo que eles têm é esse. E aqui o que ele está dizendo é, permaneça nas coisas que você aprendeu, diz o verso 14, permaneça nas coisas que você aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. A gente precisa ter essa referência, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. E aqui ele faz uma referência muito importante que eu também quero fazer.
que não é só a referência da convivência de alguém, é a referência da convivência de alguém que vive segundo o que Deus manda fazer, segundo a sua palavra. E por que muitas vezes a gente falha nisso no dia a dia? Porque a gente não sabe o que a palavra está dizendo, porque a gente não está lendo, então a gente não consegue comparar essa referência. Quando alguém comete alguma coisa que está fora da Bíblia, a gente não consegue muitas vezes perceber. Por quê? Porque a gente também não sabe que referência é essa. Talvez você esteja aqui, e hoje é quinta-feira, e talvez de segunda-feira para cá você não tenha conseguido ler um capítulo inteiro da Bíblia. Talvez você tenha lido só o versículo que apareceu lá no... Como é que chama? Na devocional do dia. Abre a Bíblia e bota versículo do dia. Aí aparece lá um versículo que não tem nada a ver com nada. E aí você lê e diz, pronto, meditei, não é assim? Às vezes aparece um versículo que encaixa certinho, mas às vezes não aparece um versículo nada com nada. Você olha assim e fala, meu Deus, o que é isso aqui que Deus quer falar comigo? Aí Deus está dizendo, não é isso que eu quero falar com você não, eu só quero dizer para você que esse versículo não tem nada a ver, para você ler um que tem a ver. Vá ler. E aí ele está dizendo assim, compare esse ensinamento que está sendo dado a você. Se eu como pastor falar alguma coisa aqui, ou qualquer pastor, ou qualquer pessoa falar alguma coisa para você, que você for para a Bíblia e a Bíblia não disser aquilo, você precisa fazer esse confronto. Quando eu estou falando de fazer o confronto, não é dar uma voadora no pastor não, hein? Eu estou falando para você dizer assim, pastor, o senhor falou algo que a Bíblia está me dizendo diferente, eu estou entendendo de um jeito diferente. Quando você começa a fazer esse hábito, você começa a ensinar para o seu filho de um jeito diferente. E aí seu filho não vai mais dizer, não vou fazer. Seu filho vai dizer, o que a Bíblia diz sobre isso? Porque ele vai ver que você checa tudo na Bíblia. E aqui é o que ele está dizendo. Então, quando tem um momento ruim, como é que ele recomenda fazer? Tem um momento ruim, se lembre daquilo que você aprendeu na palavra. Porque eu passei por tribulações, diz ele. Eu passei por tribulações e você me viu vencer todas elas, segundo a orientação das Escrituras. Porque o que Paulo está dizendo é, eu não fui um super-homem e eu joguei duro em todas essas situações, não. O que ele está dizendo é, eu enfrentei por lutas e dores muito grandes. Mas você viu que eu venci elas, não foi por minha causa, foi por causa da orientação que eu decidi seguir. É isso que ele está dizendo. E nessa noite ele está convocando a mim e a você para seguir essa mesma orientação. Quando acontece uma situação difícil, a gente precisa seguir essa orientação. E aí ele diz assim, no 15, porque desde criança você reconhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí ele fala algo que é muito importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se a gente lesse só isso e fosse para casa, isso já nos ajustaria numa rota que talvez seja diferente de onde a gente está indo. Porque nem tudo que você vê sobre a Bíblia você deve levar em consideração. Por exemplo, essa semana eu vi algumas pessoas mandaram para mim, porque quando tem alguma coisa polêmica assim, o povo manda para mim porque sabe que eu respondo mesmo. E aí eram uns textos polêmicos, umas pregações polêmicas de um determinado pastor, que antigamente, em outrora, eram uma referência. E hoje começou a viajar numas maioneses, está dizendo que a Bíblia não é suficiente, fez uma avaliação daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana de um jeito esquisito. É um pastor que há poucos anos, se você olhar 10 anos atrás, foi autor de textos que foram referência para a igreja. E hoje você escuta ele falando que a Bíblia não é suficiente, que os homens têm que fazer uma avaliação de cada texto. Eu não vou dizer o nome dele, para depois não reclamar. E, né, daqui a pouco eu vou dizer, eu digo o nome dele, você vai lá no Google pesquisar, vai encontrar lá, né, pastor? Acho que não devo dizer o nome não, né? Se eu disser o nome, você vai lá pesquisar. Depois você me pergunta o nome que eu lhe digo. Digo até o canal para você ir lá e bloquear o canal. Não é para você assistir, não. E aí ele fala assim, confira nas Escrituras. Mas por que você vai conferir nas Escrituras? É porque ele está dizendo? É porque a gente está dizendo? Não, ele está dizendo, vá para as Escrituras, por quê? Porque toda a Escritura, ele não está dizendo que um trecho, um pedaço, aquele versículo que você leu no para-choque do carro, no caminhão que passou na rua, e você está pegando esse versículo como se fosse seu. Não é aquele texto que você recebeu na oração da madrugada do pastor que você nunca viu. Não é a notificação da Bíblia online que chegou para você, não. Ele está dizendo assim, toda a Escritura. Quando você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, você não pode duvidar de nada. Se você entender que algum daqueles trechos não é palavra de Deus,
você precisa voltar um pouquinho e aceitar Jesus de novo. Porque quem aceita Jesus entende que a palavra é suficiente. Pastor, mas eu tenho dificuldade com isso, porque tem uns negócios que a Bíblia que eu leio que eu não entendo. Se você não entende, é outra história. Você precisa procurar entender. Mas dizer que a Bíblia não é suficiente, na minha opinião, é uma heresia grave. E aí ele diz assim, ó, a Escritura, toda a Escritura, ele usa a expressão toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Aí ele diz para que ela é útil. Então o primeiro passo é a gente aceitar e entender que toda a Escritura é inspirada por Deus. Porque você já viu alguém falando assim? Eu não acredito na Bíblia porque quem escreveu foram homens. Já ouviu falar isso? E eu fico pensando, essa pessoa imagina o quê? Que Deus ia de uma forma mágica fazer o lápis ficar em pé e o lápis no papel, escrevendo sozinho. Aí o cara ia dizer que foi um fantasma. Porque quem é que sabe escrever? Deus ia usar um elefante para escrever a Bíblia? Um dinossauro? Só quem pode escrever é um homem. Então quem é que sabe escrever? O homem. E quando a gente diz que o texto é inspirado, não é porque de uma forma mágica o Espírito Santo ou uma pomba desceu e escreveu. É que Deus inspirou aqueles que escreveram ao ponto do texto ser confiável. Ao ponto dele ser escrito em períodos completamente diferentes, em lugares completamente diferentes, por fontes completamente diferentes e não se contradizer. Porque eu e você, se a gente for escrever uma carta para alguém que a gente ama, escrever de manhã e for escrever outra de tarde, a gente diz a mesma coisa de jeito completamente diferente. E às vezes não diz a mesma coisa. Se a gente escrever uma carta para alguém, faça esse teste, escreva uma carta para alguém de manhã, guarde. Chegue no final do dia, tente escrever o que você pensou de manhã para a mesma pessoa, para você ver se sai igual. É capaz até de você comprar uma briga na carta da tarde. Você vai escrever tudo diferente. Quando você pega um texto como a Bíblia, com milhares de textos, com milhares de coisas que de Gênesis a Apocalipse eles se completam e não se contradizem, se você não consegue enxergar a inspiração divina nisso, você não vai conseguir enxergar mais nada. E aí ele diz, por que ela é inspirada por Deus? Ela não é inspirada por Deus só para ser infalível. Ela não é inspirada por Deus só para a gente ficar dizendo que ela é incrível. Ela é inspirada por Deus por uma razão, que é para o ensino. Então nós podemos confiar na palavra de Deus como fonte para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Então quando a gente lê e o que a Bíblia diz que é, você pode até não concordar com isso, mas para mim o que a Bíblia diz que é. E quando eu não entendo, eu vou procurar entender, porque ela é a fonte do ensino. E aí depois ele diz assim, para repreensão, ou seja, por que a palavra de Deus é usada para repreensão? Porque quando eu tenho uma conduta que não é adequada, qual é a minha referência? É o que Deus diz sobre aquilo. Se a Bíblia diz que não é para eu fazer, eu tenho que parar de fazer. Se a Bíblia diz para eu começar a fazer e eu não consigo fazer, eu tenho que lutar e começar a fazer. Porque esta palavra é a palavra usada também para repreensão. E aqui repreensão está no sentido de correção mesmo. Para correção, para ajustar a rota. Você está fazendo uma coisa... Essa semana mesmo eu me vi numa situação onde uma pessoa muito próxima a mim estava jogando umas coisas, chutando uns balde e dizendo assim, não, porque eu tenho direito, porque isso é justo, porque... Cheio das razões. Aí eu falei assim, mas pouco importa o que o senhor acha. Eu disse a ele, pouco importa o que você acha. Importa é o que Deus acha disso tudo. Ah, mas eu tenho direito. Não tem direito nenhum. Você tem direito de ficar quieto. Se o que você quer como direito vai de encontro ao que Deus quer. Ah, mas não pode ser radical. Eu digo, o evangelho é radical, Jesus é radical. E aí eu falei para ele, você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema, meu, seu, de todo mundo, é que a gente quer um evangelho que seja do nosso jeito, um evangelho que a gente possa mexer nele. E não dá para mexer. Quando você nega os princípios de Deus, você nega ele, nega o seu filho, nega tudo. E aí agora você tem que tomar uma decisão, eu disse a ele. Se você vai escolher fazer o que você quer fazer porque parece justo para você, ou se você vai cortar a sua carne e deixar de viver isso que você acha justo, porque isso não agrada a Deus. É o que você vai decidir. O pessoal da live deve estar pensando, meu Deus, o pastor caiu. Não foi eu não, viu, pessoal da live, foi a câmera. Eu estou vivo e estou seguro, pode ficar tranquilo aí. Acho que quem está assistindo pensou, meu Deus, aí a pessoa até se pegou lá para ver se tinha tido um arrebatamento, um negócio. Não foi não, ainda não foi agora não. E aí ele diz assim, ó, para ensino, para repreensão, para correção
e para a instrução na justiça. E isso aqui é importante demais. Porque ele diz, para que o homem de Deus seja apto e pleno e plenamente preparado para toda boa obra. E aí, às vezes, a gente quer seguir nesse caminho de eu faço, eu aconteço, na igreja eu faço um bocado de coisa, eu ajudo um bocado de gente. Mas se tudo isso que você está fazendo não está adequado de acordo com a reta justiça de Deus, talvez você esteja só perdendo tempo. Você está criando um cenário que é só para você. Hoje lá eu almocei na casa da minha mãe, toda quinta-feira eu almoço na casa da minha mãe, passo o dia na casa da minha mãe, na verdade, né? Daiane vai dar aula, e eu almoço na casa da minha mãe e meus filhos ficam lá. E aí no final do nosso almoço, houve uma discussão sobre quem vai e quem não vai para o céu. E eu gosto dessas discussões porque elas são radicais. E aí não tem acordo sobre isso. E aí no meio da discussão, minha mãe falou assim, mas um determinado político tal, que eu também não vou dizer o nome, você acha que depois de ter feito tudo, ter roubado, de ter não sei o que, você acha que se ele pedir perdão assim, ele vai para o céu? Ela me perguntou. Eu falei, eu tenho absoluta certeza. E eu percebi que a minha resposta chocou. Ela pareceu injusto, né? Tipo, rapaz, o cara vive 80 anos, rouba 79, porque desde quando nasceu já fazia umas estripulias. Aí agora chega na hora do leito de morte, ele diz, Jesus, eu quero te aceitar e pedir perdão. E aí esse cara vai para o mesmo céu que eu? Perguntou ela. Aí eu falei, primeiro, se a senhora for, Segundo, se ele pedir perdão de verdade, verdadeiramente, no leito de morte, o que ele não pode é depois de morrer. Depois de morrer não tem mais jeito. Porque como a crença da religião dela fala do purgatório, eu tive que fazer esse adendo, né? Falei, depois que ele morrer, não tem mais jeito. Mas antes dele morrer, no leito de morte, se as últimas palavras dele for, Jesus, eu te aceito, perdoa os meus pecados, o Senhor é meu Senhor e Salvador, e confessar a fé, ele vai na mesma hora. Aí eu falei para ela, inclusive, há um exemplo claro desse para nós, que é o ladrão que na cruz, que para mim é uma referência mais clara da gente entender. Ele ali do lado de Jesus, ele fala, Jesus, se o Senhor puder, me leve. E Jesus diz, ainda hoje você vai estar comigo. O ladrão da direita, né, um estava à esquerda, o outro da direita, não por coincidência, o da esquerda ficou. Mas, quem entendeu, diga amém. Mas o fato concreto é que aquele que estava na mesma condição, porque ambos estavam presos na cruz, ambos estavam pecadores, ambos estavam condenados até aquele momento. Aquele que pediu perdão, a conta dele zerou, como a minha vai zerar e a sua vai zerar. Eu espero que zere. E aí ele diz assim, esse ensinamento é para repreensão, para instrução, para que o homem esteja preparado para as boas obras. E eu quero encerrar com isso, quero que você vá para casa pensando nisso. Nós vimos hoje um exemplo claro de como as influências de quem a gente convive conta. Veja aí que o pessoal lá está preocupado, pensando que eu já fui para o hospital. Pensa o seguinte, que eu caí, ele já tem certeza. Então imagina o seguinte, nós aprendemos hoje que com quem a gente convive e quem nos traz ensinamentos conta, sim ou não? Portanto, comece a rever as suas companhias e comece a rever as suas influências. Se você começar a andar com pessoas que dizem que a Bíblia não é verdadeira, que o Evangelho não é real, em pouquíssimo tempo você vai estar reproduzindo isso. E para você vai ser natural. Mas se você começar a caminhar com pessoas que lutaram e venceram, que têm testemunho para dizer, olha, eu tive doente e fui curado, eu enfrentei perrengue e Deus me ajudou, eu achei que aquela situação não tinha jeito, mas aí eu orei e Deus resolveu. Se você começar a ouvir coisas como essa, pequenas coisas não vão te abalar, médias coisas não vão te abalar, e você vai estar pronto para grandes dificuldades. Por fim, o texto nos orienta dizendo, quando você for receber essas orientações, todas, quando você precisar verificar alguma coisa, quando você precisar checar se aquilo é real ou verdadeiro, quando você estiver sem norte e precisar de uma orientação, não procure isso em qualquer lugar, procure na Sagrada Escritura. Pastor, mas eu tenho dificuldade porque eu leio a Bíblia e não entendo, então procure estar andando com quem entende. Porque senão você vai ter outras referências, e essas outras referências podem te levar diretamente para o inferno, enquanto você fica na antessala que você achou que era do céu. Porque você pode estar vindo para a igreja, você pode estar fazendo as suas orações, você pode estar fazendo tudo, baseado numa referência que é errada.
baseado num costume, num hábito que é errado. E qual é a referência? A referência é a igreja, a referência é o pastor, a referência é a Sagrada Escritura. Se você está num ambiente de igreja, que os pastores, os líderes, são coincidentes com a Sagrada Escritura, dê glória a Deus por isso. Porque tem um monte aí que só a graça de Deus. Se você está numa igreja que valoriza a escola bíblica, como a nossa, e a gente pode se orgulhar disso, porque tem igreja aí que nem escola bíblica tem. Se você tem uma igreja que tem escola bíblica, que valoriza o ensino e a instrução, que submete todas as questões à luz da palavra e a partir delas te orienta, você pode ter certeza que você está num lugar extremamente privilegiado. Só que esse lugar extremamente privilegiado não vai impedir que você passe pelas lutas. O que Paulo diz para nós aqui é: eu enfrentei várias lutas em vários lugares e não parei. E ao continuar, eu só consegui vencer porque aquele que me orientou, que me orienta e que me diz o caminho para eu seguir, é aquele que escreveu essa Sagrada Escritura. Se isso não faz sentido para você, precisa começar a fazer, porque talvez você esteja pensando que está fazendo a coisa certa, mas baseado naquilo que você acha que é certo. E sabe uma coisa que eu tenho para dizer sobre o que você acha? Pouco importa. É duro, mas é verdade. O que você acha, pouco importa. A não ser que o que você acha esteja alinhado com aquilo que Deus colocou para nós como referência, que é a Sagrada Escritura. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar. E eu quero orar para você, porque assim, nessa semana, foi uma semana que, assim, eu tive situações bem durinhas. Mas foi uma semana que Deus me deu muita paz para lidar com essas situações. Em alguns momentos eu estive com o pastor ao longo da semana, nós conversamos, porque eu não posso recorrer a alguém que não pode me ajudar. Você já pensou? Eu estou num perrengue e passa um bêbado, vem cá, meu irmão, para a gente conversar, que eu preciso. Imagina, não dá, né? Tem que ter uma referência. Então, essa semana Deus me deu uma nova experiência, que foi como lidar com algo que poderia ser, assim, algo que podia destruir tudo, mas lidar com serenidade. E eu confesso que eu me surpreendi. Eu achei que eu não era capaz de lidar desse jeito. Aí quando eu falei assim, Deus, eu estou tão feliz, porque eu achei que eu não era capaz de lidar com isso, e eu consegui. Aí Deus falou assim para mim com todo amor: você não é capaz mesmo não. Você só fez porque foi eu que estava aí. Se eu não tivesse aí, você estava frito. E eu falei, é isso. Não é sobre vencer por achar forte. É sobre vencer por estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E é sobre isso que eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por hoje, Senhor, porque nós estamos chegando na quinta-feira, perto do final de semana, com a perspectiva de vencer ao longo da semana. Quantas vitórias o Senhor nos deu essa semana? Senhor Deus, nós tivemos tantas razões para desistir, nós tivemos tantas razões para fazer aquilo que não agrada ao Senhor, mas nós escolhemos, muitas vezes contra a nossa vontade, não foi às vezes conscientemente, mas nós escolhemos pelo que está sendo repetido em nossa mente, pela experiência que a gente está tendo diária, nós escolhemos automaticamente aquilo que o Senhor quis. Isso nos fez vencer, Senhor. Nós somos gratos, estamos felizes, porque apesar de toda a dificuldade, assim como Paulo relatou, as dificuldades não pararam uma depois da outra, mas nós podemos olhar para trás e ver que vencemos uma por uma. Não importa o tamanho, Senhor, da dificuldade, nem a intensidade, nem quanto pareceu mais dolorido ou menos dolorido. Nós podemos olhar para hoje e dizer que estamos vivos, porque hoje nós acordamos. Hoje o Senhor nos permitiu viver o dia na Tua presença, com lutas ou às vezes com calmaria para alguns, mas sempre com a Sua presença. Porque nós até podemos tentar abandoná-lo, mas o Senhor jamais nos abandona, jamais falha. Obrigado, Senhor. Continua mantendo essa igreja com esse espírito de ensino, com essa consciência de compartilhar a palavra verdadeira, com esse desejo ardente, Senhor, de fazer com que as pessoas aprendam e conheçam cada vez mais do Senhor, para que a gente possa vencer as adversidades. Nós não sabemos que não teremos uma vida sem luta, mas quando elas chegarem, nós sabemos quem é aquele que vai nos orientar. Muito obrigado, Senhor. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.